Com tantas mensagens, né, que as redes sociais nos trazem, qual é a verdade que a gente precisa acreditar? Qual é a verdade? E eu trago isso porque quando eu comecei o curso, eu estava tão vislumbrada com aquilo que eu estava aprendendo, que eu usei palavras de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará, para falar sobre aquela verdade que eu tinha conhecido. E eu reduzi o evangelho a uma verdade tão pequena, quando na verdade a verdade que Jesus falava para nós é uma verdade que nos vai mostrar a vida eterna, que nos vai conduzir ao caminho. E eu reduzi aquele conhecimento humano a essa verdade. Eu usava essas palavras: conhecerei a verdade vos libertará, como se fosse uma liberdade de mente, uma liberdade de expressão. E quando Jesus falou isso, ele estava falando sobre ele, né? Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente conhecer Jesus, nós seremos verdadeiramente libertos. E o porquê que eu trago isso? Porque nos últimos dias aparecerão falsos profetas que, se possível, enganarão até mesmo os escolhidos, e eles farão maravilhas e sinais no meio do povo. Também existe aquela palavra que fala, né, que chegarão lá naquele lugar e vão falar: nossa, mas a gente pregou em teu nome, a gente falou em teu nome, expulsamos demônios. O que Jesus vai falar? Aparta-vos de mim, que eu não te conheço. Então, por isso, é necessário que nós possamos examinar as profecias, porque existem muitas vãs filosofias que, se possível, vão enganar até mesmo os escolhidos. E como pastores, mensageiros, profetas, precisamos nos levantar para trazer essa verdade, para aquele que está buscando realmente a verdade não se perca, mas tenha vida eterna. E eu vou começar bem direta aqui. Não tem como conhecer a verdade sem ler, sem conhecer o livro, né? A palavra viva. E lá em João, capítulo 5, versículo 39, vai nos falar: examinais as escrituras, porque vos cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja, é as escrituras que vão falar sobre essa verdade, que é Cristo. Não existe outra filosofia. Por mais lindo que seja a ciência, por mais lindo que seja o método, por mais lindo que seja o conhecimento, nada substitui essa verdade. E por que muitas pessoas têm se afastado dessa verdade? Por que muitas pessoas têm se apoiado no seu próprio entendimento? Olha lá o que João 5:43 vai nos falar. 43. Eu vim em nome do meu Pai, ou seja, Jesus veio em nome de Deus e as pessoas não aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E é o que tem acontecido. Pessoas têm vindo pelo próprio nome, falado de Jesus, com aparência de bom, mas têm enganado a muitos. E como que a gente consegue identificar os falsos profetas e o espírito do anticristo? Porque aqui nesse versículo 43, Jesus está falando do próprio espírito do anticristo, que vai enganar a muitos e vai falar sobre o seu próprio nome, sobre o seu próprio conhecimento. Vamos lá, vamos estudar na palavra de Deus? Mas, se não creres nos escritos, como crereis nas minhas palavras? É o livro da lei, aquele que a gente precisa meditar dia e noite. E o porquê que a gente, né, como que a gente pode identificar um falso profeta, mesmo que ele esteja dentro da igreja, com o espírito do anticristo? Olha lá, não cuideis, aqui, peraí, lá no 46, não, desculpa lá. Olha lá o porquê que muitos têm dificuldade de conhecer o verdadeiro evangelho.
Como podes vos crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem de Deus? Quando a gente honra mais o homem, mais um método, mais um conhecimento, em vez de Deus, a gente está honrando algo que não vem do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada apenas a Ele. Então, esse tem aparência de bom, né? Tem aparência de bons e, se possível, enganariam a muitos. Que a gente fique atento e que a gente sempre examine as palavras do Senhor, para que a gente não caia no engano de pegar um versículo solto e usar para justificar um conhecimento mundano, um conhecimento limitado. Esses dias eu vi alguém falar que todos querem ter Jesus, mas poucos querem carregar a cruz e negar a si mesmo. E aqui é uma maneira da gente observar se a mensagem é verdadeira, se ela fala e leva a Deus ou se ela fala do homem. Se ela testifica o homem, se ela testifica o eu, a minha autoestima, o meu conhecimento, meu propósito, tudo meu e não o nós, não o sou, o eu sou, é para a gente passar no crivo. Isso aqui é a palavra de Deus. E tudo que estiver fora da palavra de Deus é considerado maldito, é considerado condenado. Lá em João 7:18, desconfie de quem fala de si mesmo. Olha o que João 7:18 vai falar. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então Jesus sempre falava de Deus. Ele falava do Senhor, ele falava da cruz, ele falava que ele veio ao mundo para levar o pecador ao arrependimento. A gente fala muito do amor, muito da salvação, mas a gente esquece que Jesus falava que ele veio para levar o pecador ao arrependimento. Quando ele perdoou aquela mulher lá que ia ser apedrejada, que ela foi pega em adultério, ele falou: não está aqui ninguém para te condenar, vá e não peques mais. Aquele homem acamado também, Jesus encontra ele no templo e ele fala: olha, você está são, então cuide para que não peque, para que coisa pior não se suceda. E a gente esquece a questão de buscar a santificação, a gente esquece isso. Lá em João, vamos ver aqui. Então, a gente precisa examinar as profecias, as palavras de Deus. Em 1 Tessalonicenses vai nos falar, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, retenham o que é bom. Então, colocar à prova todas as coisas, olhar aonde eu estou andando, examinar. Aqui, olha, gente, gravem esse versículo. Examinai as escrituras, porque vos cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O próprio Cristo falou isso lá em João 5,39. Vamos ver aqui que 2 Pedro, o que Pedro vai nos falar? 2 Pedro 2, 1 ao 7. Por que muitos têm se enganado? Porque a gente está buscando que as pessoas falem o que a gente quer, né? A gente está atrás de coisas que falem bem de nós, que tirem, né, que não falem dos nossos pecados, que deixem lá tudo certinho. Mas olha o que 2 Pedro 2, 1, 7 vai nos falar. Capítulo 2, versículo 2, a partir do 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição.
E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vou ler aqui para vocês qual que é a nota desse dissoluções aqui, ó. Aqui, ó, dissoluções, heresias de destruição. Em alguns textos se lê suas dissoluções ou seus desejos. Então, as pessoas estão atrás dos desejos e elas são seduzidas por esses desejos. Eles serão levados pelos seus desejos e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormirá. Amém? Que a gente tenha esse entendimento. Se o mensageiro fala dele e não dá a mensagem de Cristo, da verdade, desconfie. Para finalizar, eu quero com vocês em 1 Pedro 4:11, que nos diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, não versículos soltos, porque o versículo fora do contexto cria pretexto para heresia. Então, se formos falar, que falemos com a palavra de Deus. Toda a mensagem que eu trouxe aqui para vocês está na palavra de Deus, inclusive para você consultar aí na sua Bíblia. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Não é métodos, não são pregadores, não são cantores, é a palavra de Deus. E isso me preocupa muito, porque a gente vê levantando-se nesses últimos tempos pessoas que têm ganhado com o evangelho, pessoas que têm enriquecido com o evangelho. O evangelho não é para enriquecer, o evangelho é para levar o homem ao arrependimento. As pessoas entendam que só a verdade é que liberta. E qual é essa verdade? Jesus Cristo. Não existe outra verdade a não ser Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você está buscando a verdade, examine todos os dias a Escritura. Escutou uma mensagem no YouTube? Corre para a palavra de Deus, corre para o contexto, faz oração e busca a verdade que o próprio Cristo nos revelou. Amém?